Glorificado seja o Senhor. O Salmo 99 diz assim o texto, vamos ler o todo, pequenininho, dá para a gente ler tudo. Diz assim a palavra do Senhor: reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião, e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocavam o nome, clamavam ao Senhor, e Ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvens, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor nosso Deus, fostes para ele Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Louvado e exaltado seja o teu santo nome, Pai. Pai, visita-nos, toca nossos corações, faz-nos sentir a tua presença, Senhor, entendendo que o Senhor é um Deus vivo e poderoso, porque tu ainda reina nesta terra. Reina sobre nós, Senhor, opera conforme a tua vontade. Faça-nos sair daqui, Senhor, exultantes de alegria, porque o Senhor és o nosso Rei, é aquele que age ainda no meio do teu povo, sara as feridas do teu povo, fala conosco de uma maneira poderosa, pois assim te peço, já te agradecendo tudo, no nome santo de Jesus. Se a igreja concorda, ela diz amém. Louvado seja o Senhor. Meu irmão, só um pouquinho. Isso. Amém, glória a Deus. Salmos 99, não sabemos quem escreveu, não sabemos quem foi este inspirado pelo Espírito Santo a salmodiar assim, mas o que sabemos é que esse salmista exalta a Deus, o Rei poderoso. Ele faz questão de destacar que o governo deste rei se estende por toda a terra e não há limites sobre o domínio do seu poder. Por isso ele declara: reina o Senhor, o nosso Deus ainda reina. As nações podem achar que não há Deus, o mundo perdido pode achar que Deus ainda não reina, mas um dia o nosso rei se levantará e julgará toda a impiedade deste mundo. Este salmo, os estudiosos, muitos acreditam que ele era entoado ali na entrada do templo, em algumas festividades, onde as pessoas cantavam, clamando a Deus e dizendo: o Senhor reina, e aí salmodiavam cantando esta linda canção, este lindo salmo. E no verso 1, nós vamos ler, esse culto é um culto de ensino, então nós vamos trabalhar este salmo. Consegui preparar somente até o verso 3, porque eu acredito que não dê tempo nós trabalharmos até o final do verso 3, mas nós vamos ver detalhadamente este salmo. No verso 1, você com a sua Bíblia aberta, vai dizer o seguinte, o texto: reina o Senhor. Aqui nada mais está tratando do que a soberania de um Deus todo-poderoso, a soberania absoluta de Deus, que é baseada na verdade bíblica, que diz que Deus é rei sobre todas as coisas. O seu reino é diferente do reino dos homens. O reino de Cristo é diferente. É diferente porque não é um reino falho. É diferente porque não é um reino imediatista. É diferente porque não é um reino soberbo. É diferente porque não é um reino perverso. Diferente de tudo isso, o reino de Deus, ele nos informa e nos mostra que até a própria natureza é totalmente dependente dele. Os seus filhos são dependentes deste rei.
Nós necessitamos, para ter vida, do Espírito Santo de Deus que foi derramado sobre nossas vidas. Ninguém teria vida se não fosse assim. Não falo da vida natural, da vida de você respirar, de você acordar, de você viver como um ímpio. Não, mas eu falo da vida sobrenatural daqueles que verdadeiramente foram nascidos da água e do sangue de Jesus. Esta vida que nós falamos, é este Rei que nos dá essa esperança que é dada através do Espírito Santo de Deus, por conta da soberania deste Rei poderoso. A soberania de Deus está no controle da história. Se não, vejamos, em Mateus 10, do verso 30 e 31, diz assim: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da sua cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Talvez você conheça esse texto, porque ele é muito interpretado no meio do povo de Deus, dizendo assim, tratando-se da soberania de Deus, que muitos até citam assim, nenhuma folha cai sem Deus permitir. Mas isso não está na Bíblia, isso está na Suratra, no Alcorão. Então, na Bíblia se fala que nem um pardal pousa no chão se Deus não permitir. É o mesmo sentido. Deus é soberano sobre todas as coisas. O nosso Deus é soberano, o nosso Deus ainda rei. Deus demonstrou a sua sabedoria na criação, quando deu ordem às coisas e elas vieram a existir. Quando Ele está criando as coisas, Ele diz assim: haja luz, e houve luz, porque a palavra de Deus tem todo o poder. As nossas palavras podem não fazer muita diferença. Nós podemos até falar para o nosso filho pequeno: não faça isso, e daqui a pouco ele está fazendo. Nós podemos dar uma ordem a um funcionário: não faça dessa forma, faça dessa, e ele faz diferente, porque nós não temos o poder. Mas quando Deus dá ordem à sua criação, ela acontece, porque Ele tem todo o poder. Deus é soberano em seu governo. Ele continua a governar todas as coisas, e com elas Ele faz o que Ele apraz, conforme o conselho da sua vontade. É a vontade de Deus que prevalece, não a nossa. Às vezes nós não compreendemos essa soberania e essa vontade de Deus. Às vezes não entendemos porque, como pode um Deus governar todo o cosmos e tanta maldade no mundo existir? Às vezes nós não compreendemos isso. Como pode os ímpios imperarem? Como pode os ímpios viverem uma vida dissoluta e cada vez mais prosperarem? E nós que servimos a Deus temos uma vida mais sofrida. Como pode essas coisas acontecerem? E os salmistas salmodiaram sobre isso. Asaf no 73 e muitos outros salmistas falaram sobre isso, sobre que o ímpio prospera. Por que o ímpio prospera? Porque eles crescem e nós não. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: nós temos um Deus que é soberano sobre todas as coisas, e por fim Ele se levantará. O sofrimento que tu estás passando não é para sempre, mas é para você criar experiências e ter experiências com um Deus que provê coisas grandes aos seus pequeninos. Deus ele não escolheu os sábios, Deus não escolheu os ricos da terra, Deus não escolheu os melhores, mas Ele escolheu você e eu, pessoas pequenas, insignificantes para o mundo, mas especiais para este Deus poderoso. Este Deus é soberano sobre todas as coisas. E como Ele governa sobre o conselho da sua vontade, o texto referência é Salmos 11. O Salmos 11 no verso 4 diz assim: o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono, e os olhos dele estão atentos, e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Deus é soberano, Deus não dorme, Deus não descansa, enquanto Ele não te abençoa. Nós servimos a um Deus poderoso. Deus ele também é soberano sobre a salvação. Romanos capítulo 9, verso 15 diz assim: pois Ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. A salvação é do começo ao fim dependente de Deus. Nós somos apenas aqueles que são chamados. A salvação se aparece a nós da mesma forma que um mendigo
faminto, está na porta do palácio, de mãos estendidas, e o rei vai passando, e o rei não tem precisão, nem dever, nem direito de abençoar o mendigo, mas mesmo assim ele estende a mão e nos dá pão. Da mesma forma nós estamos como aquele mendigo, que o rei perverso não precisava dar, e assim o abençoa. O nosso Deus também não precisava nos abençoar, e mesmo assim nos abençoou, e não com um pão qualquer, e não com qualquer pão, mas o pão da vida do Cordeiro. Ele nos deu o corpo de Cristo, Ele nos deu o sacrifício de Cristo, Ele nos deu o sangue de Cristo, para nos purificar de todo o pecado. Isso é suficiente. Isso é melhor do que qualquer pão da terra. Isso é melhor do que qualquer coisa, qualquer riqueza, qualquer proveito que você tenha na terra toda. Ter Cristo Jesus é mais do que todas essas coisas. Isso é especial para nós, porque esse Deus é soberano sobre a salvação. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Texto base, 1 João 4,19 diz assim: nós o amamos, por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu porque Ele quis. Você não tinha mérito nenhum para Deus lhe chamar. Você não tinha mérito nenhum para Deus lhe escolher. Você não pode bater no seu peito e dizer assim: eu sou tal, eu sou santo, eu sou isso, eu sou aquilo. Nós não tínhamos mérito nenhum nisso, mas Ele mesmo assim nos amou e nos tirou de um charco de lodo e nos colocou na rocha que é Cristo Jesus. Eu sei que todos nós, mesmo que caia coisas preciosas nossas dentro de um sumidouro, de uma fossa, nós teremos alguma ressalva de tirar aquela coisa, mesmo sendo preciosa, daquela lama, daquele esgoto, daquele local cheio de fezes, sujo, fétido. Temos ressalvas, às vezes queremos colocar uma luva, colocar um saco, tentar tirar com alguma coisa, algum objeto, tentar lavar, tapar o nariz. Eu sei que nós somos assim. Toda a raça humana é assim, tem nojo dessas coisas que nós mesmos produzimos. Mas a palavra de Deus está dizendo que Ele foi lá no charco de lodo do pecado aonde nós estávamos e nos tirou com poderosa mão, e não só nos tirou, mas nos lavou pelo seu sangue e nos abraçou e nos adotou por filho dele. Isso é motivo de nós glorificarmos. Isso é mais especial do que qualquer coisa preciosa desta terra, porque o nosso Deus reina e é soberano. Ele nos escolheu porque Ele quis. Texto base, Deuteronômio, capítulo 7, os versos 7 e 8, que diz assim: não nos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeste aos vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou de toda a casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. O que é que esse texto está dizendo aqui? Que aquele povo que foi escolhido para ser retirado do Egito não tinha mérito nenhum, mas o Senhor os escolheu porque Ele quis. Da mesma forma que Deus tirou o povo judeu do Egito com mão forte e trouxe para uma terra que manda leite e mel, hoje Ele fez a mesma coisa com nossas vidas. Ele foi lá no mundo e nos resgatou do mundo e colocou no reino do Filho do seu amor. Esse Deus, Ele é soberano. Por causa disso Ele reina sobre toda a criação. Reina o Senhor. É isso que Ele vai declarar, e é isso que Ele diz no início do seu salmo. Aí o verso, ele não para aí. Ele diz: reina o Senhor. Aí ele continua e dá seguimento dizendo assim, ó: tremam os povos. A declaração deste salmista está dizendo que o Senhor reina, e Ele tem mão forte, e Ele é soberano, e Ele não é como os reis da terra, mas quando Ele reina, os povos tremem. Por que isso? Os santos, nós que fomos separados,
estremecemos por conta da emoção, dando-lhe perfeita glória e louvor, alegre por seus grandes feitos. Nós trememos porque a presença dele é especial e magnífica. Por que nós trememos? Porque eu quero lhe dizer uma coisa: ninguém que está narrado na Bíblia Sagrada que teve um encontro verdadeiro com um Deus poderoso ficou de pé para suportar tamanha glória. Moisés caiu na sarça, João caiu como morto nas visões, então Ezequiel caiu como morto. Quem teve visões do reino, quem teve visões especiais de Deus, sofreram isso, porque tamanha é a glória de Deus e o homem não pode suportar. Moisés certa vez disse assim: Senhor, eu quero ver a tua glória. E Deus disse: ninguém pode ver a minha glória e viver, porque esse corpo mortal não suporta, mas eu vou deixar você ter um vislumbre da minha glória. Fique aqui entre a rocha. E aí Deus começou a passar com a sua mão, tampou o rosto de Moisés, e quando ele passou, tirou a mão, e Moisés conseguiu ver as costas de Deus, e viu a sua glória, e não o esplendor da sua glória. Mas ninguém pode ver a glória de Deus e não tremer. Os santos tremem, mas tremem de alegria, tremem sabendo que este Deus é poderoso. Mas os ímpios eles estremecem de pavor, com grande terror, quando enfim ele for revelado. Um dia o Senhor vai se revelar para todos os povos, e não haverá mais tempo de arrependimento. Por isso que o tempo de arrependimento é enquanto os profetas pregam, é enquanto há salvação, é por isso que a palavra de Deus diz assim: procure o Senhor, busque ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, porque este que é o Cordeiro de Deus, que ainda intercede por nós, estiver aqui intercedendo como advogado fiel, nós teremos chance de salvação. Mas quando ele for levado a juiz, não há mais tipo de salvação, e os ímpios serão condenados e lançados no fogo do inferno. Então nós precisamos levar esse alerta para as pessoas, dizer às pessoas que o Senhor reina, o Senhor vive, e por fim ele se levantará, e ainda há tempo de salvação e de arrependimento. Temos que pregar o arrependimento, porque esses ímpios um dia tremerão de terror. Texto base, Romanos 14, versos 11 e 12, diz assim: como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Preste atenção, todos nós daremos conta. Por isso que Paulo vai dizer assim, o escritor vai dizer assim, eu não sei se é Paulo, agora eu não lembro: como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Nós recebemos de Deus algo nobre, não podemos negligenciar. Nós recebemos de Deus algo maravilhoso, que é a salvação, mas não podemos negligenciar. O que é negligenciar? É dizer, tanto faz, não vou fazer não, servir a Deus, vou não. A seara chamando, a seara pedindo, a seara implorando que haja ceifeiros, e você negligentemente dizendo, não vou não, a salvação me basta. Isso é negligenciar a tão grande salvação, e o Senhor um dia irá cobrar, porque um dia todo joelho se dobrará, e cada um dará contas de si mesmo a Deus. Temos que ter muito cuidado com isso. Segundo Charles Haddon Spurgeon, ele diz o seguinte sobre esse texto: Deus não é uma luz ou matéria insignificante. Ele é uma verdade que, acima de todas as outras, deveria agitar as profundezas da nossa natureza. Deus, ele é tão verdadeiro e tão real, que assim como as águas, quando elas vêm volumosas, elas destroem a natureza, elas elevam e às vezes eliminam muitas coisas da natureza. Esse Deus, na presença de um crente, ele precisa também ser inundando, ele precisa ser de uma forma que seja perceptível, como Jesus vai dizer para aquela mulher lá no poço de Jacó: se você beber da água que eu der, rios de água viva fluirão do seu ventre, e você será percebido por todos os outros. Essa água móvel, essa água que vai transformando vida através de nossas vidas. Ainda no verso 1, entendemos que o Senhor reina porque Ele é soberano.
que os povos vão tremer, os ímpios de uma forma e os crentes de outra, mas todos tremerão na presença deste Deus poderoso e soberano. Aí, continuando o texto, o verso 1 diz assim: Ele está entronizado acima dos querubins. Não é assim que ele está dizendo o texto? Reina o Senhor, tremem os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Os querubins, irmãos, são uma classe de seres espirituais angelicais que habitam no céu com Deus, e eles são os guardiões da santidade de Deus. Por que eu digo isso? Porque os teólogos afirmam isso. Quando o primeiro casal ele erra, ele peca, ele cai, Adão, Eva, que são expulsos do paraíso. O paraíso era um lugar que Deus colocou na terra para a sua presença habitar. E ele vinha na viração do dia, conversava com eles, e tinha coisas lindas e maravilhosas ali. Ali não tinha queda. Quando Adão e Eva caem, que são expulsos do paraíso, Deus, ele coloca querubins na porta do paraíso. Está narrado lá em Gênesis 3, verso 24. Porque esses querubins, eles são seres angelicais que foram feitos por Deus para guardar a sua santidade, para não contemplar a face de Deus, mas eles guardam a santidade de Deus. Quando Deus ele manda fazer a arca da aliança, aí ele manda fazer a arca, coloca dentro da arca ali os mandamentos, coloca um pedaço da vara de Arão que floresceu e coloca um pote de maná. E aí Deus estabelece que faça um propiciatório. O que é isso? É uma tampa de ouro bonita para tampar aquela urna, aquela arca. E ali Deus manda desenhar 2 querubins que ficam na tampa da arca, como se estivesse olhando para dentro da arca, guardiões da santidade de Deus. Então ele está dizendo aqui o texto que estes seres espirituais, que Deus está entronizado. O que é entronizado? O seu trono, o lugar onde ele fica para reinar, está acima dos querubins. Então, entre nós e os querubins está o trono de Deus, e os querubins guardam a santidade de Deus, fazendo com que nós não poderemos entrar na presença de Deus em pecado. Nós não podemos entrar na presença de Deus de qualquer jeito. Nós não podemos buscar entrar na presença de Deus de qualquer forma, porque existem anjos angelicais, seres angelicais que estão a proteger essa santidade de Deus, e poderão nos fulminar, e poderão nos eliminar. Por quê? Porque nós dizemos muitas vezes que é perigoso adorar, porque a adoração precisa ser sincera e precisa ser de coração aberto. A adoração precisa se revelar nos seus pecados para você entrar na presença de Deus. Então muitas pessoas brincam com o pecado achando que vai viver de qualquer forma nessa terra. Tem pessoas que estão vivendo uma vida lá fora em pecado, e quando entra na casa de Deus quer cantar, quer pregar, quer ser usado, quer ser alguma coisa. Mas eu quero lhe dizer que Deus é santo e Ele está vendo aqueles que não estão em santidade. E um dia o cálice da ira de Deus chega para esses. É perigoso adorar. Nós temos que ter cuidado com isso. Por isso que nós, todas as vezes que entramos na presença de Deus, a primeira coisa que temos que fazer é como aquele publicano: tem misericórdia de mim, Senhor, pois sou pecador. Porque todos os dias nós pecamos em pensamentos, pecamos em palavras, pecamos em ações, e nós pecamos, e não podemos entrar na presença de Deus de qualquer forma, porque existem seres angelicais que guardam a santidade de Deus, e se Ele autorizar, estes seres angelicais poderão nos fulminar. Depois nós faremos uma exposição em cima de o que é perigoso adorar, lá naquele texto de Uzá, quando ele toca na arca. É interessante esse estudo, e é bacana se estudar sobre isso, para nós entendermos como devemos adorar, e como devemos entrar na presença de Deus com reverência, humildade, de coração quebrantado, para que Ele, se Ele quiser e desejar, Ele possa responder às nossas orações, porque Ele é soberano. Quando o salmista
isso ele diz o seguinte: reina o Senhor, trema os povos. Eles têm que temer, porque Deus está entronizado acima dos querubins. Aí quando ele termina isso, ele grita: abale-se a terra. Olha como o texto é profundo. O verso primeiro vai dizer o seguinte: abale-se a terra, ou trema a terra. Ele está simplesmente nos mostrando o seguinte, que o aparecimento de Deus em meio aos homens é como terremotos. Quando Deus ele aparece no nosso meio, é como se fossem terremotos. Qual é o texto básico que eu posso dizer isso? Quando Deus apareceu aos homens. Êxodo, capítulo 19, versos 16 ao 19, para ganharmos tempo. Diz assim o texto sagrado: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clamor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava. Por quê? Porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clamor de trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhes respondia no trovão. Deus falando com o povo. O monte tremia e o povo se estremecia quando Deus falava. Se estremeceram tanto que eles clamaram a Moisés, dizendo assim: Moisés, não fale nós com Deus, não, fale você. E quando você descer de lá, o que você disser que ele disse, nós creremos. Tamanho era o temor que aquele povo tinha na presença de um Deus todo-poderoso. Hoje nós não sentimos isso por conta da graça de Deus. Hoje nós não somos fulminados quando entramos em pecado na casa de Deus e queremos servi-lo adorando em pecado, e não somos fulminados por isso, por conta da graça de Deus, porque o Espírito foi derramado. Mas um dia o Senhor dará contas, um dia o Senhor cobrará essa conta. Por isso que nós precisamos nos arrepender de tudo aquilo que fizemos de mal na casa de Deus e fora dela. Temos que ter essa atenção. Então o povo temia. Por quê? Porque a voz de Deus era como trovão, a terra tremia. Por isso que o salmista diz: abale-se a terra na presença de Deus. O Salmo 68, verso 1 diz assim, parte B: de sua presença fogem os que o aborrecem. Quando Deus se manifesta, os ímpios são como baratas na luz, fogem e querem se esconder. Mas chegará um dia que ninguém conseguirá se esconder deste Deus Todo-Poderoso. Um dia prestaremos conta. O Salmo 68, verso 3 vai dizer o seguinte: no verso 1 diz que os ímpios temem e fogem, mas no verso 3 diz o seguinte, no Salmo 68: os justos, porém, se regozijam e exultam na presença de Deus e folgam com alegria. Nós temos alegria na presença de Deus, por mais que Ele faça nos tremer de medo, mas nós temos alegria na Sua presença, porque a Sua presença é santa. A presença de Deus é santa. Chegamos no verso 2. O verso 2 vai iniciar dizendo o seguinte: o Senhor é grande em Sião. Declaração dos judeus, declaração dos salmistas. Em Sião, local do templo, onde a tradição acredita que Abraão sacrificou Isaac no Monte Moriá. Ali pertence a Sião, onde foi construído o templo, onde a tradição acredita nisso. Então o lugar onde Cristo retornará foi aonde Deus manifestou a sua presença, Sião, a qual os salmistas cantam dizendo que os montes não se abalam. Os montes de Sião jamais se abalam, e a nossa fé precisa ser parecida com o Monte Sião, lugar da presença de Deus. Mas Cristo retornará naquele lugar. Por isso que o salmista estava dizendo:
Senhor é grande em Sião, porque Ele veio ali, a sua presença se fez ali, o templo foi feito ali, Abraão foi sacrificar Isaac ali, e Jesus retornará ali. Texto base, Zacarias 14, verso 4. Essa profecia nada mais é do que 2.600 anos antes de Cristo vir à terra, e essa profecia está apontando para quando Ele vir para julgar os povos como juiz. Diz assim o texto em Zacarias 14, 4: naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, Monte Sião, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O monte das oliveiras será fendido pelo meio. Lembra que os salmistas gritavam dizendo que o monte jamais se abalaria, mas na presença de Deus ele se abalará. Na presença de Deus ele vai se abalar. No retorno de Jesus esse monte vai se abalar, porque não há nada na terra seguro e fixo que possa suportar a glória do Deus a quem servimos. Ele será fendido no meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande no meio dele. Metade do monte se apartará para o norte, a outra metade para o sul. Mas em Apocalipse 19, dos versos 11 ao 16, vai dizer o seguinte, dentro da visão de João, em cima dessa profecia de Zacarias, diz assim: João, eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, e a sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito e ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome será o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Saía da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisará o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele virá reinar, ele virá habitar, ele fenderá os montes para vencer, porque este é o Deus que servimos. Este Deus é soberano. O Senhor é grande em Sião. Os versos 2, ainda no verso 2, entendendo que este Senhor é grande em Sião, ele vai dizer o seguinte: o Senhor é grande em Sião. Aí segue: e sobremodo elevado acima de todos os povos. Esse Deus que reina, que é grande em Sião, capaz de fender Sião, ele virá para reinar, virá vencendo e para vencer. Ele é sobremodo elevado acima de todos os povos. Sabemos que os seus pensamentos são mais elevados do que os nossos. Sabemos disso, que os caminhos dele são mais altivos do que os nossos, porque ele é mais elevado, ele é acima, ele é perene. Isaías 55, verso 8 e 9 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Da mesma forma que Saul foi escolhido rei sobre Israel, porque a sua cabeça e ombros passavam acima dos ombros, Davi foi ungido rei porque ele tinha estatura, e os seus ombros e cabeça eram acima de todos os homens de Israel, e ele foi escolhido por essa beleza. Da mesma forma o nosso rei, ele estará acima de nós, da mesma forma que os céus estão distantes da terra, porque o nosso Deus reina. Este Deus é sobremodo elevado acima de todos os povos. Ele reina. E o verso 3 diz assim: celebrem-se, celebrem eles o teu nome grande e tremendo. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo. Eu não vou encerrar, porque o encerramento é com a resposta. Segundo Hugo Cardinales, ele diz o seguinte, falando sobre esse texto:
Celebrem eles o teu nome, porque esse nome é grande e tremendo. Aí ele vai falar sobre esse nome. Ele escrevendo sobre esse nome, Hugo Cardinal diz assim: o nome do Pai é grande, pois Ele é o Criador de todas as coisas, Senhor de tudo. O nome do Filho é grande e terrível, porque Ele será o nosso juiz. E o nome do Espírito Santo, Ele é santo, por quê? Porque é Ele quem outorga a pureza e santidade no meio do seu povo. A Santa Trindade é santa, a Santa Trindade é poderosa. O nome de Deus está acima de todo nome. O seu nome é tremendo. O seu nome é tremendo por quê? Pois um dia o sol da justiça irá queimar toda a rebelião humana com o seu esplendor mais flamejante, onde chegará a hora em que iremos adorar aquele que outrora era o Cordeiro, mas um dia este se tornará juiz, lançando os perversos no inferno e nos levando para as bodas do Cordeiro, aonde estaremos com ele para sempre. Este nome é grande e tremendo. Então o salmista está fazendo aqui um destilar de adoração e de profundidade. Aí ele chega num ponto dizendo o seguinte: tudo isso que ele falou é porque ele é santo. Ele encerra com isso. Nós vamos encerrar com isso também, porque Deus é santo. Reina o Senhor sobre nós, porque Ele é santo. Tremam os povos e as nações, porque Ele é santo. Está entronizado acima dos querubins, porque Ele é santo. Abale-se a terra e trema-se a terra, porque Ele é santo. O Senhor é grande em Sião, porque Ele é santo. E sobremodo elevado acima de todos os povos, porque Ele é santo. Celebre-se todas as pessoas o seu grande nome, porque Ele é santo. Ele é tremendo, porque Deus é santo. Esse Deus, Ele é perfeito em tudo. Ele é totalmente separado. Santo nada mais é do que separado. A nossa mente católica, às vezes apostólica, acha que o santo é aquele que está nos pedestais, que é aqueles que vivem como Madre Teresa de Calcutá, doando toda a sua vida em prol dos pobres, doando todos os seus bens para ver os pobres melhorarem, crescerem, fazerem a diferença. Isso é louvável, mas isso não o torna santo. A palavra santo significa separado. Então, quando eu digo que vocês são santos, quando eu digo eu estou sendo santo porque o meu Senhor é santo, é porque eu fui separado do mundo. Eu não vivo mais na minha natureza pecaminosa, eu não vivo mais da forma que eu vivia antes. Por isso eu sou santo. Nós precisamos entender o perfil e o princípio de santidade, porque quando evangelizamos lá fora e as pessoas assim, um cabo-rei sem vergonha desse lá é santo, aí você tem que dizer assim: não sou santo porque sou perfeito, eu sou santo porque o Senhor me separou do mundo, o Senhor me tirou do charco de lodo, o Senhor me colocou os meus pés firmes numa rocha, o Senhor me resgatou e me amou e me lavou e me deu novidade de vida. Por isso eu sou santo. Somos separados, somos santos e imperfeitos. Somos imperfeitos, somos pecadores, somos errantes, somos vacilonas, temos palavras, línguas que não freiam, a língua não freia, a intenção é má, muitas vezes mentimos, muitas vezes desagradamos a Deus, muitas vezes entramos em oração e só sabemos chorar porque pecamos tanto que não temos coragem de levantar a nossa voz para o nosso Deus. E Ele sabe de todas essas coisas, mas mesmo assim Ele nos chama de santo. Por isso que Ele nos compara para Ele. O nosso Deus, Ele é santo porque Ele é totalmente separado do mundo. Ele criou todas as coisas, mas Ele não tocou na impiedade, Ele não tocou no pecado. Ele viveu no meio de nós, se fez ignomínia por nós, assumiu os nossos pecados sobre Ele, foi castigado pelo Pai por conta do meio do seu pecado. Naquela cruz,
naquele vitupério, naquelas chicotadas, naqueles cravos, naqueles cravos de espinho entrando em seu couro cabeludo, perfurando seu couro cabeludo 2 a 3 centímetros, rasgando, fazendo com que o seu sangue jorrasse da cabeça aos pés de tantas surras, porque o Senhor sofreu por nós, para que nós hoje estivéssemos aqui separados, santificados pelo seu nome. É o nome de Cristo que nos torna santo. Ele é totalmente ímpar. Ele é o santo que não viu pecado, como está em 1 Pedro 2:22. Nós vamos ler por conta de tempo. Onde este Deus é tão santo que os serafins eles cantam o famoso trisságio, que eles gritam na visão de Isaías: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia de sua glória. Esse Santo, Santo, Santo não é santo para o Pai, santo para o Filho, santo para o Espírito Santo, não. No hebraico não é isso. Esse aqui é o superlativo de santo. No português nós temos o santão ou o santarrão, mas no hebraico não. Quando ele quer dar superlativo em alguma coisa, dizer assim: rapaz, isso aqui é grandão, não é, tem o grande e o grandão. No hebraico não tem. Então, quando ele vai, o escritor Isaías vai escrever sobre essa visão e vai dizer: ele é santo, santo, santo. Ele está dizendo o seguinte: que Deus é mais santo do que a própria santidade. Ele é super santo, é o superlativo de santo. Então o santo, santo, santo está simplesmente evocando, dizendo que Deus é santo acima da santidade. Então nós precisamos entender que este Deus é santo e Ele é digno de toda adoração. Se você está sofrendo hoje, se você está pagando o preço hoje, se sua fé está titubeando hoje, entenda: este Deus que é santo, Ele te chamou para reinar com Ele. Ele te chamou para você estar no reino dEle. Ele te chamou para lhe dar coisas que você nunca nem imaginou. Paulo diz assim: olha, nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você jamais imaginou. Quando Paulo vai dizer assim, nem jamais penetrou em coração humano, simplesmente ele está dizendo: ninguém nunca nem imaginou o que Deus tem preparado para nós. Então nós precisamos nos firmar nessa esperança, sabendo que este Deus é santo, e porque Ele é santo, Ele espera de nós também sejamos santos. Colocamos-nos de pé, vamos orar ao Senhor.